Sejam muito bem-vindos, futuros cervejeiros caseiros, ao programa Cerveja em Casa. Aqui a gente conversa sobre os passos para você fazer a primeira cerveja na cozinha da sua casa. Sua cerveja única no mundo que você não vai encontrar em lugar nenhum, se não for na cozinha da sua casa. Eu sou Frederico da Fonte, sou cervejeiro caseiro e hoje a gente vai falar sobre ter medo de dar errado. Ter medo de dar errado, ter medo de que a sua cerveja, no final das contas, dê errado. Olha, a gente vai aqui falar sobre um tema que ele apareceu para mim no início, apareceu também para algumas pessoas, e eu tive a ideia de falar com vocês sobre isso por conta de uma pessoa, o nome dela é Nina Leal, ela faz parte do nosso grupo de Telegram, Sua Cerveja em Casa, e eu abordo algumas pessoas nesse grupo e pergunto quais são as dúvidas que a pessoa tem, né? A intenção do grupo é agregar, é dar informação e fazer com que pessoas que nunca fizeram cerveja começarem a fazer, para a gente aumentar essa comunidade cervejeira e a gente provar cervejas diferentes, né? Para que todo mundo tenha essa oportunidade. Então eu perguntei a ela disse, eu não sei como é que se faz cerveja, né? Isso é uma objeção de quem assim está bem do início e nunca estudou, e eu tenho medo de dar errado. Eu tenho medo que a minha fabricação de cerveja não dá certo. Primeiro eu vou agradecer aqui a participação de Nina Leal, né? E vamos discorrer aqui sobre esse assunto, tá? Eu não vou falar aqui do medo de você fazer uma cerveja e ela não dar certo no sentido de as pessoas não gostarem. Isso já foi abordado em outro vídeo, que é uma situação diferente, tá? Nesse seria o caso de... eu não vou falar das cervejas que você vai fazer para que as pessoas gostem, se interessem. Não é isso. Eu vou explicar melhor. Eu não vou falar aqui para você ter uma estratégia para que todo mundo goste da sua cerveja, tá? Não é isso. Na verdade, eu vou falar aqui sobre como dar tudo certo no processo, como você perder esse medo, como você ter confiança nesse processo, para no final ter o seu trabalho todo premiado com uma cerveja de alto gabarito, uma cerveja com um sabor totalmente diferenciado e um sabor totalmente inesperado, que eu digo desconhecido, que é um sabor que você escolheu para a sua cerveja que você não encontra nas prateleiras do supermercado. Se você quiser, não encontra. Se você quiser, você pode repetir uma das prateleiras do supermercado, também pode. Tá? Mas só estou enfatizando que a gente tem o poder de fazer qualquer estilo de cerveja com qualquer sabor e ainda mudando os estilos já existentes. No início, quando eu fiz, primeiro eu vou me usar como modelo para esse tema de você ter medo de dar certo, porque eu passei por isso, é lógico e é normal que a gente tenha medo para tudo quanto é novo, né? A gente tem aquela insegurança, isso é muito normal. A gente não sabe, a gente nunca passou por aquilo e as dúvidas surgem, né? Aquela dúvida se vai dar certo ou não, a gente só tira se a gente fizer, praticar, né? E aí, quando eu comecei, eu já falei aqui diversas vezes que eu comecei num método com extrato de malte, né? Que é um método mais simplificado. E foi com uma videoaula, tá? Que explicava ali, era um cara fazendo, explicando, fazendo. Só que ele falava alguns detalhes e aí eu queria seguir todos os detalhes. Então, eu fiquei com muito medo que desse errado, porque eu queria muito que desse certo. Eu queria que aquele trabalho me trouxesse uma cerveja, me desse como produto uma cerveja saborosa e principalmente diferente, que é o resultado
que sai quando você faz cerveja em casa, dos cervejeiros caseiros, do iniciante ao mais que tem mais rodagem. O produto que você faz é sempre um produto de alta qualidade, né? É sempre um produto diferenciado, com sabores diferentes. Não passa por pasteurização, não passa por etapas de fabricação, né? Então, é sempre um produto, é até difícil de explicar, porque é uma coisa única realmente, fazendo, que você vai entender isso aí, certo? Então, para você ter uma ideia, quando eu fui fazer a minha primeira cerveja nesse método, hoje em dia eu sei que esse método, ele duraria mais ou menos 4 horas eu fazendo. Eu sei, hoje em dia, quando eu fui fazer pela primeira vez, eu demorei mais ou menos 8 horas. Por quê? Porque eu fui passo a passo, eu ia e voltava o vídeo. Eu não sabia, eu não tinha as estratégias que hoje eu tenho, que eu vou passar aqui para vocês, de me deixar mais despreocupado e de me preparar melhor, né? E aí eu ia e voltava, e aquela coisa, você fazendo de primeira, você vai e volta muitas vezes, porque você não tem certeza de muita coisa, certo? Vou explicar rapidamente como é esse método. Na abraçagem tradicional, no método all grain, que é o que eu faço, a gente infunde os grãos, né, já moídos em água quente, mais ou menos 66 graus, né, dependendo da receita, é lógico, isso aí tem. E depois disso aí a gente faz uma filtragem, a gente faz uma recirculação, a gente lava os grãos, certo? Vamos chamar isso de uma primeira etapa. Depois a gente passa para uma panela de fervura, onde a gente vai ferver, ali, passar 1 hora fervendo, e depois a gente resfria e passa para o balde fermentador, inocula a levedura e ela ali vai fazer o trabalho, certo? Então você vai fazer o trabalho que é o trabalho da fermentação, tá? Essa terceira etapa é a fermentação. A fermentação ela tem várias etapazinhas, a fervura ela tem várias etapazinhas, e a abraçagem ali, a sacarificação, ela tem várias etapazinhas, como eu já falei, tem a recirculação ali, depois da sacarificação, mas ela tem vários passos a se fazer, vários cuidados, várias coisas. Então, essas 3 macro etapas, a gente tira uma, que é a primeira, e só faz a fervura e a fermentação. Esse é o método com extrato de malte, tá? Porque o malte, ele já vem, o extrato do malte é você comprar o malte, como se comprasse, aliás, o malte não, o mosto, que é o produto da primeira etapa, ele como se tivesse sido, como é que eu digo, processado e colocado no formato que ele pode, para ele ser comercializado, tá? Então, hoje o processo que eu faço, que é o processo completo, método all grain, ele dura 6 horas na minha cozinha, tá? É mais ou menos isso. Varia muito pouco, normalmente dá 6 horas. E sem essa primeira etapa, eu imagino que dê 4 horas, 3 a 4 horas. Se a gente tirar 1/3 de 6 horas, dá 4 horas, tá? Então, o que era para dar 4 horas, deu 8 horas, justamente porque eu estava naquela primeira vez que fazia e estava muito tenso. Por que eu estava muito tenso? Porque você, quando você for fazer a sua primeira cerveja, você vai ver que a gente precisa ter muito cuidado com várias coisas. A gente precisa ter cuidado com a limpeza das coisas. Sanitização é importantíssimo. A gente precisa ter cuidado com temperatura em várias etapas da abraçagem. Tanto na primeira, que é a sacarificação, quanto na fervura, quanto no resfriamento do mosto para depois inocular a levedura, né? A gente precisa ter vários cuidados e
isso aí foi vindo tudo novo para mim, tudo novo, tudo ali, eu aprendendo ali aos trancos e barrancos. Era uma época que não tinha tanta informação, né? E eu fui ali aos trancos e barrancos. E hoje em dia eu tenho um passo a passo para isso tudo. Cada etapa dessa eu sei exatamente o que eu vou fazer, que eu adquiri com a quantidade, com acho que mais de 40 cervejas que eu já fiz desde 2014 para cá, né? E foi com o tempo que eu fui perdendo esse medo, porque quando você vai repetindo, você vai descobrindo as coisas e vai ficando muita coisa no automático, e aí vai surgindo a diversão, né? Que é, no final das contas, fazer cerveja é você se divertir, tá? Então, como eu disse, eu vim fazendo cerveja durante todo esse tempo e comecei a elaborar algumas estratégias para que a ansiedade diminuísse, o medo que desse errado diminuísse e a diversão aumentasse. Porque o que é que a gente quer? A gente quer se divertir, a gente quer ter um produto ali depois do trabalho que a gente tem, um produto muito bom. A gente não aceita uma coisa mais ou menos, não é verdade? Eu duvido que você queira fazer uma cerveja para fazer uma cerveja mais ou menos. Isso eu tenho certeza que você não vai querer, tá? Então, vamos lá. Algumas estratégias eu vou abordar aqui com vocês que me ajudam hoje em dia, né, a ser mais tranquilo na hora de fazer cerveja. E a primeira delas parece uma coisa simples, mas é bem importante, que é, primeira, estratégias, tá? Chamar um amigo ou amiga, certo? Por quê? Por que chamar um amigo? Fazer cerveja caseira é um ato social. O ideal é que você faça com pessoas para você se divertir. Afinal de contas, fazer cerveja em casa é na cozinha da sua casa, é com utensílios fáceis de você encontrar. Então, chamar um amigo, ele vai te ajudar nesse processo do trabalho em si, porque são muitos detalhes, certo? Tem vídeo que eu falo das etapas aí da fabricação da cerveja em casa. Então, cada etapa tem microetapas, tem passos que você tem que cuidado, que se você tiver uma pessoa com você, vai lhe ajudar bastante. Eu vou dar um exemplo aqui. Vai lhe ajudar bastante nesses passos, porque diminui na metade o trabalho, certo? Deixa eu dar um exemplo. Tem um momento que, naquela primeira etapa que a gente faz, que no extrato de malte não é feito, né? Porque já vem pronto ali. Quando a gente faz ali a sacarificação, que é transformar o amido em açúcar e tal, e aí aquele líquido que fica na panela de braçagem, ele é chamado de mosto. É um líquido doce, que a gente transformou o amido do malte em açúcar, né? Com a ação das enzimas lá. E esse líquido doce, esse mosto, a gente vai querer filtrar ele, porque ele está com muito sedimento. Ele está muito turvo ainda, para a gente servir como cerveja, porque cerveja não é só o sabor, também é o visual. Não é uma cerveja bonita, dá aquela vontade de você tomar. Então a gente tem uma etapa que você primeiro pega esse líquido e recircula, você tira da panela por baixo, pela torneira que tá lá instalada, e joga em cima. E é como se você tirasse esse líquido que está na panela, o mosto, e passasse por cima, e ele passasse de novo por aquela cama de grãos, e é como se ele fosse filtrado ali, certo? A gente vai tirando e vai jogando, vai tirando e vai jogando, certo? Então, depois dessa etapa, a gente faz a lavagem. Como é que é feita essa lavagem? Bom, deixa eu voltar nessa primeira etapa. A gente vai tirando e vai filtrando. Como é que a gente faz? A gente pega com um recipiente qualquer, eu faço com uma leiteira e uma escumadeira, né? Você precisa de um recipiente e uma
colher que tem um furinho para fazer um chuveirinho, e eu pego o líquido e vou jogando aqui na panela. Eu faço isso umas 12, 15 vezes. Então, se tiver alguém para fazer comigo, eu vou fazer 6 vezes. Isso é um exemplo de uma etapa. Depois disso, é a lavagem. O que consiste a lavagem? Depois desse líquido que a gente filtra no próprio bagaço do malte, a gente começa a transferir ele para a panela de fervura aqui embaixo, né? Bota embaixo da panela de braçagem e aquele líquido vai descendo e a gente quer extrair tudo que está ali no malte. Aquele líquido ele ficou ali no malte e ele deixou o malte ainda melado, né? Porque é um líquido doce. Então a gente quer passar a água para extrair tudo que está ali grudado no malte. Isso aí você tem que passar água quente, certo? A água ela tem que estar a 80 graus. Então, enquanto eu vou fazendo a recirculação, meu amigo, ele vai estar ou dividindo a recirculação comigo, ou ele vai estar esquentando essas águas. E eu vou fazendo a recirculação aqui. Vou fazendo 1, 2, 3. Quando aí a gente inverte, ele vem trabalhar aqui, porque é cansativo, e eu vou lá, fico tomando conta da água. E aí depois, quando a água já chegar nos 80 graus, aí pronto, vamos agora fazer a lavagem. Aí eu vou levando água para ele, ou ele vai trazendo água para mim, bota no recipiente e vou fazendo a lavagem, que é o mesmo processo da recirculação, né? Só que dessa vez é com água jogando por cima da escumadeira. Então, aí acabou a água aqui da minha leiteira, ele já vem com outra. Então, facilita muito. Quando facilita muito, e isso aí eu falei de uma etapa. Temos 3 macro etapas. Então, né, cada etapa vai ter um trabalhinho desse. Então, quando você chama alguém e você divide os trabalhos, é muito mais fácil, porque fica menos trabalhoso, né? Você divide trabalho, fica menos trabalhoso, logicamente. E o cansaço fica menor também. Mas também é importante salientar que é mais uma pessoa para pensar com você. Se você está fazendo a primeira vez, você está cheio de dúvida, quando tem outra cabeça pensando, 2 cabeças pensam melhor que uma. Então, vocês vão fazer as coisas mais rapidamente, vocês vão ter tomadas de decisões mais rapidamente e a sua certeza, o seu conforto mental, né, na hora de dar um passo ou não, vai estar dividido ali, a sua decisão vai estar dividida e vai lhe trazer esse conforto mental, porque você não está com aquela carga toda em si para o final, que é aquela cerveja, né? As decisões estratégicas estão divididas. Quando você tem 2 pessoas, é mais fácil fazer isso. Outra coisa, divide custos. Lógico que no final você vai dividir as cervejas também, né? Você pagou a metade, mas também vai ficar com a metade. Mas também divide a responsabilidade. Quando você divide custo, você divide a responsabilidade do resultado. Isso é mais confortável, tá? Então, primeira dica, chame um amigo para dividir custo, trabalho, responsabilidade, tá certo? Isso é um aprendizado muito forte que parece uma coisa simples, né? Mas vai acelerar a sua fabricação de cerveja em casa, porque quanto mais você faz, mais você melhora, tá? Então, chame um amigo. Segundo, planeje-se. Por exemplo, eu falei várias vezes aqui que você tem várias etapas, tá? Quando você vou fazer cerveja em casa, você escreva todas as etapas, escreva todos os passos, escreva tudo que você precisa fazer. Por exemplo, vou passar para a segunda etapa para a gente falar dela agora. A segunda etapa é você botar para ferver. Aí, tá lá, fervura. Aí você vai anotar, fervura, 60 minutos de fervura. Vou colocar lúpulo magno, 10 gramas, faltando 60 minutos. Ou seja, começou a borbulhar
jogo lúpulo magno. Se eu jogar lúpulo magno com muita... se eu jogar ele de qualquer jeito, o que é que vai acontecer? Vai transbordar. Isso aconteceu comigo. Então, anota. Jogar lúpulo, 10 gramas de lúpulo magno, lentamente, para não transbordar, aos 60 minutos. Para isso, você já vai ter que ter pesado seu lúpulo magno, com a sua balança que você já vai ter comprado. Certo? Então, pesar 10 gramas de lúpulo magno. Aí eu vou precisar, vamos supor, colocar 50 gramas de lúpulo cascade no final da fervura. Caramba, será que esse barulho aí vai... Bom, vamos continuar aqui. Vou botar 50 gramas de lúpulo cascade no final da fervura. E aí, eu anoto isso aí e peso. E aí deixo lá os meus lúpulos pesados. E aí eu vou anotando, eu passo na minha cabeça todos os passos antes, anoto tudo e imprimo. E na hora de fazer a cerveja, eu vou ler tudo que eu vou fazer, certo? Isso aí traz uma paz de espírito que você não imagina. Isso é muito importante. O passo a passo é imprescindível, tá? Vamos aqui. Eu botei o 2 ali e não escrevi, né? Planejamento. Aí, o passo a passo. Impresso. Depois, antes de você marcar, de você marcar a sua cerveja, você tem que estar com o seu material todo, né, seu equipamento todo. Então, liste seu equipamento todo e antes de fazer, faça um checklist de equipamento. Tá? Checklist todo, separe e deixe do lado do seu fogão. Você vai fazer no fogão da sua cozinha de casa, deixe na mesinha lá que tem, ou em qualquer canto ali na sua cozinha. Deixe de lado, certo? Lista também para insumos. Você tem que separar seus insumos e deixar de lado. Não comece a fazer cerveja se você não tiver feito checklist de equipamento e de insumo, tá? Isso é muito importante. Vou repetir aqui várias vezes. Tem que ter essas listas, você tem que ter muito cuidado com isso. Todos os equipamentos têm que estar à mão, porque se faltar um termômetro cervejeiro, por exemplo, você não vai conseguir fazer a sua cerveja, porque você precisa medir temperatura, tanto na primeira etapa, quanto na segunda, quanto na terceira. Se você não tiver um frasquinho de iodo, você não vai fazer a sua cerveja. Pode até fazer, mas você não vai ter certeza que todo o amido foi transformado em açúcar, porque você não vai conseguir fazer o teste do iodo. Então, por menor que seja ou por maior que seja, todo equipamento ele é extremamente necessário. Então, faça esse checklist de equipamento, faça esse checklist de insumos, certo? E faça o passo a passo, tá? Essa é a segunda estratégia. E a terceira estratégia é a seguinte. Fazer cerveja em casa é você usar a sua cozinha por 6 horas. Você tem uma família, provavelmente, ou não sei se você mora sozinho. Se morar sozinho é muito mais fácil. Mas assim, eu mesmo tenho 2 filhos, uma esposa, e eu tenho que combinar essa fabricação de cerveja. Como é que eu faço? Eu combino antecipadamente, tá? Combino com a minha família, eu vou fazer cerveja. Aconteceu agora, eu falei, vou fazer cerveja sábado, e aí? Não vai dar, porque eu vou confraternizar com minhas amigas, não sei o que, aí não dá para fazer, eu com os meninos só aqui, eventualmente não dá para fazer. Então, eu não resolvi fazer cerveja e fiz para depois conversar, certo? Isso parece besteira, mas não é. Isso aí é uma estratégia para você não ter dor de cabeça e não errar na sua cerveja, que é o mote desse vídeo aqui, né? Ter medo de dar errado. Então, planeje com a sua família,
e mantenha a sua cozinha limpa antes de fazer. Deixa ela limpa como se ela tivesse sido faxinada, tá? Ela tem que estar limpa, o ambiente tem que estar limpo, porque a cerveja ela tem que estar no ambiente limpo para ela não estragar, né? Isso é importante. E você tem que ter cuidado no momento de fazer em manter a cozinha limpa. Por que eu digo isso? Porque o mosto é um líquido doce. Caiu no chão, fica pegajoso. Ou seja, estratégia simples, forrar o chão com vários panos de chão. Porque qualquer pingo ali está no pano de chão. Estratégia simples que vai tirar a sua dor de cabeça e vai melhorar, lhe dar mais conforto e lhe dar mais confiança de fazer a sua cerveja. Certo? Então, são 3 estratégias. Chamar um amigo, se preparar, checklist do que fazer, insumos e equipamentos, e limpeza da cozinha, deixar ela pronta para isso, né? Além de você combinar com a sua família, tá? Então, essas estratégias, elas vão te dar um conforto para fazer, tá? Se você está tudo marcado, a cozinha é sua, você vai poder pensar somente na sua cerveja. Se você tem tudo anotado, você vai ter mais confiança na hora de fazer, tá? E eu digo e repito, já disse várias vezes, fazer cerveja em casa é seguir um passo a passo. É só você fazer tudo conforme o figurino, que você muda a receita do jeito que quiser e tem resultados excelentes. Eu digo que cerveja artesanal é como se fosse uma coisa diferente, não é a cerveja do supermercado. É uma cerveja que você vai degustar, é como se fosse um vinho. É que você vai degustar, só que vinho não tem tanta variedade. Você precisa ter um paladar muito apurado para você saber que ali é um Cabernet Sauvignon, um Carmené, não sei o quê. Cerveja não. Cerveja, você vê pela cor, já sabe que é diferente. Aí você bebe e já sente um sabor diferente. Então cerveja tem muitos sabores discrepantes que você pode brincar por esse universo, certo? E você, pelo amor de Deus, não deixe de fazer a sua cerveja. Se você quer ter essa oportunidade, não deixe de fazer a sua cerveja por conta do medo de dar errado. Porque eu estou dizendo aqui, digo e repito, eu já fiz muitas cervejas. Se você se planejar, fizer o passo a passo, e se você fizer cerveja, você vai ter um produto. É muito difícil você fazer isso tudo que eu falei. É muito difícil você fazer isso tudo que eu falei e dar errado. É muito difícil você fazer tudo que eu falei e dar errado. Eu vou até anotar aqui o 3º passo. Acabou aqui. Vou até anotar o 3º passo aqui, que é limpeza da cozinha. Na verdade, esse 3º passo é como você cuida da sua cozinha, né? Desse ambiente, que é a limpeza da cozinha barra você combinar com a família. Né? Aquele cômodo que você vai usar, você não pode atrapalhar a sua família, porque na próxima vez vai começar a gerar estresse. E é isso que você menos quer. O que você mais quer é pensar na sua cerveja com calma, certo? Beleza, você chegou até aqui. Tem esses 3 passos. Viu que se você se concentrar e fizer, nos outros vídeos eu falo das etapas, nos outros eu falo de equipamentos, né? Então, como fazer está em outros vídeos, mas essa estratégia, o pensamento estratégico para você perder o medo, para você se sentir confiante e para você não travar, é muito importante você seguir tudo, fazer todos esses passos, certo? Então siga esses passos, que é para você não travar. Eu digo assim, porque quando você tem passos para fazer, para você iniciar, você começa a se sentir confiante. Quando os passos são menores, certo? Por exemplo, eu tenho que fazer um checklist, é uma coisa que é fácil de fazer.
Porque na nossa cabeça, quando a gente não sabe os passos, a gente já pensa num difícil, tipo, vou fazer uma abraçagem. O que danado é isso? Inocular a levedura, o que danado é isso? Calma, primeiro eu vou anotar o que eu preciso fazer. Ali vai abrindo a sua mente e vai deixando mais confiante. Então, o simples fato de você fazer esses 3 passos, de você listar, de você pensar nele, já vai lhe dar mais confiança, porque você vai estar mais envolvido, você vai estar sabendo melhor como fazer, não vai estar começando supetão, certo? Então, vamos lá, está chegando no final do vídeo. A dica que eu digo, que eu vou falar para você, todo final de vídeo eu sempre dou uma dica, se você está travado, não começou ainda, comece dando um pequeno passo. Porque quando você der um pequeno passo, ele vai te manter motivado. Se você der vários pequenos passos, ele pode te manter motivado. Um é você começar a escrever o passo a passo da sua primeira cerveja, tá? Esse pode ser um primeiro passo. Outro primeiro passo é você comprar o seu primeiro equipamento. Compra um termômetro alimentício, compra uma pá cervejeira, compra uma balança caseira, compra uma panela e monta. Porque com isso você vai dizer, poxa, eu estou com aquela panela, mas não estou com o resto. E aí, eu vou parar aqui? Não, aquilo ali é um gás para você continuar. Isso é uma estratégia fortíssima. Dê um pequeno passo e comece. A gente tem que mexer com a mente da gente, com a cabeça da gente, estratégias que a gente só aprende fazendo mesmo, mas que eu passei por isso que eu estou trazendo para vocês aqui, certo? Então, dê esse pequeno passo, certo? Então, dê esse pequeno passo. Acredite em você, não desacredite, pelo amor de Deus, porque não é complicado, fazer cerveja em casa não é complicado. E o resultado é magnífico, é uma coisa completamente diferente. Não é a cerveja que você está tomando no supermercado, é um sabor que você fez, é aquela satisfação, certo? Eu fiz uma cerveja, uma stout, que é uma Russian Imperial Stout, cerveja de teor alcoólico fortíssimo, um gosto de café intenso, uma cerveja, uma espuma densa, era acinzentada, uma delícia a cerveja. Nunca que eu vou encontrar uma dessa no supermercado, porque foi feita em casa, sem pasteurização, com toda aquela coisa artesanal, né? E só tinha na minha casa. Os poucos que beberam, teve gente que não gostou, lógico, porque é uma cerveja muito forte, tá? Mas fazer cerveja é isso. Eu adorei, eu sempre vou na que eu quero. Então eu nunca achei ruim uma cerveja minha, tá? Então, não acredite em você, vá pelos pequenos passos, faça pequenas coisas que você vai crescendo e vai fazer a sua cerveja em casa. Não perca essa oportunidade que você vai fazer parte de um seleto grupo de cervejeiro caseiro. Tá certo? Muito obrigado por ter ficado até aqui, até o final do vídeo e até o próximo vídeo.